Olá pessoal, vamos dar início à nossa disciplina de evolução. Serão 7 semanas de aula. Nosso curso está estruturado da seguinte maneira: a gente vai fazer uma apresentação inicial nas 2 primeiras semanas do histórico da ideia de evolução, das teorias sobre a ideia de evolução e da evolução como um fato. Depois nós vamos discutir alguns temas mais centrais e atuais da teoria da evolução e vamos encerrar com a última semana com uma aula sobre o ensino de evolução e problemas associados ao ensino da evolução no ensino médio e no fundamental. Bem, hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula, nossa primeira semana, trabalhando com as ideias de evolução no século XVIII e XIX, como que essas ideias evoluíram até chegar no século XIX com a teoria do Darwin, que é considerada a teoria que unifica a ideia de evolução em termos contemporâneos. Lembrando que as nossas aulas elas são acompanhadas de todo o material disponibilizado para o aluno, material de leitura, de atividades. A nossa videoaula é um complemento desse material, então vocês têm que fazer todas as atividades para que, em conjunto, possam evoluir de uma semana para outra, tá? Possam ir dando desenvolvimento à aprendizagem. No percurso da nossa aula de hoje, nós vamos passar por um pouco de discussão sobre o pensamento essencialista, que é a ideia de que como que uma herança dos antigos, principalmente associada à tradição grega, Platão, Aristóteles, como que ela foi ressignificada na modernidade para pensar a diversidade do mundo orgânico e a evolução do que depois os naturalistas vão chamar de evolução das espécies. Vamos discutir um pouco a ideia de uma cadeia do ser. Isso é uma herança grega, está diretamente ligada ao trabalho de Aristóteles e foi discutido, foi apresentado como talvez a grande unidade até meados do final do século XVIII, influenciou muito dos primeiros evolucionistas, Buffon, Lamarck, enfim, e no século XIX essa ideia ela se perde, ela é abandonada em prol de uma nova ideia. Depois nós vamos discutir um pouco a ideia de fixismo ou transformismo, que está diretamente ligada à ideia da cadeia do ser e ao pensamento essencialista. E vamos ver algumas propostas, encerrando a nossa aula com a proposta do Lamarck, que é geralmente referenciada como talvez uma proposta diretamente ligada à contemporaneidade, depois a proposta do Darwin. O que a gente pode entender aqui como esse essencialismo e associado à ideia de um fixismo das espécies junto à ideia da cadeia do ser? Bem, no pensamento grego, na filosofia grega, que ela é uma tradição extremamente rica em vários sentidos, ela influencia toda a formação do racionalismo, da filosofia ocidental, uma ideia que está presente em Platão, depois Aristóteles vai sair um pouco dessa ideia, mas que influenciou boa parte do pensamento medieval e o pensamento moderno acerca da diversidade e do papel das espécies e dos organismos no mundo, é a ideia de uma espécie de essencialismo. Para Platão, isso aqui vamos passar muito rapidamente, uma ideia muito sintética da ideia, a ideia mais rica do que a gente vai poder abordar aqui, mas para Platão, de alguma maneira, os organismos, os grupos, eles são uma espécie de corruptela de uma ideia geral, de uma ideia tipo, uma ideia padrão. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um grupo de répteis, na concepção platônica, nenhum indivíduo é igual em si, mas nenhum indivíduo representa em si o tipo ideal daquele grupo. Você teria um grupo, uma ideia ideal, que não está no plano da matéria, estaria no outro plano, do qual todos os répteis, por exemplo, compartilhariam daquelas características do tipo, mas nenhum teria igual. Essa ideia é muito associada à ideia de um pensamento essencial, que vai influenciar os medievais, vai chegar até a modernidade, a chamada Revolução Científica, século XVI e XVII, e o pensamento acerca da diversidade vai incorporar muito desse pensamento. Existe um historiador das ideias inglês, Arthur Lovejoy, que ele escreveu uma obra muito influente em que ele examinou a ideia de um pensamento, de um conceito que perpassou desde os gregos até a modernidade acerca da explicação do mundo orgânico, que é chamado a grande cadeia do ser. E esse pensamento, ele teria sua origem na antiguidade, principalmente no pensamento aristotélico, em que se organizam e cria-se uma hierarquia entre os seres, formando uma grande cadeia do ser, dos seres menos evoluídos aos mais evoluídos.
Talvez aí esteja a origem de um dos grandes problemas quando se pensa em evolução na contemporaneidade, principalmente em termos de ensino. Ao longo do nosso curso, muitos desses problemas nós vamos tentar elucidar, mostrar onde eles têm uma dimensão histórica em que não mais se adota e como que o professor deve tratar isso em sala de aula. Então, a cadeia do ser ela influenciou diretamente a ideia de que as espécies elas estão numa espécie de contínuo, progressivo, de seres menos evoluídos para seres mais evoluídos. E a metáfora é a metáfora de uma escada. Como se nós tivéssemos uma escada que indicasse a passagem desses seres. E isso nos modernos, passando pelo medieval, claro que quando a gente fala dos modernos, há propostas que divergem entre si, mas no geral, no cômputo geral, essa ideia da cadeia do ser está presente em quase todos os modernos. Desde da tentativa de classificação, a primeira moderna, importante para a história da biologia, que é a do Linneu, até os primeiros chamados naturalistas, Buffon, Maupertuis, já no século XVIII, principalmente de tradição francesa. Tá? Vou mostrar agora, nós vamos discutir algumas ilustrações e como isso influenciou, para além da identificação e classificação e ordenamento dos seres orgânicos, o pensamento ocidental. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma ilustração de um dos frontispícios da enciclopédia francesa. Nós podemos ver aqui no quadro, por exemplo, que essa ilustração ela indica, de alguma maneira, a passagem das artes. Nós temos aqui, por exemplo, indicativo de ferramental, instrumentos, que de alguma maneira estão associados às ciências, numa espécie de uma cadeia, uma grande cadeia do ser. Geralmente essas ilustrações elas são acompanhadas de representações mitológicas, que cada uma na sua essência representa uma das artes. Artes aqui no conceito, inclusive medieval, artes de ofícios, das ciências e tecnologias da época, em que geralmente elas nos encaminham para uma ideia de progresso. A ideia de uma luz, de uma iluminação, sempre está presente nessas ilustrações, de que a cadeia do ser, vamos ver aqui um outro exemplo, ela tem uma espécie de hierarquia, que vai do menor para o maior, e além dessa hierarquia, ela está diretamente ligada a uma ideia de progresso. A ideia de progresso é muito presente nessas ilustrações da cadeia do ser. Aqui a gente tem uma obra do Robert Fludd, uma obra do século XVII, 1617, em que representa uma história metafísica, física e técnica, tanto do mundo maior como do menor, que representa a cadeia do ser. Se nós repararmos aqui, nós temos aqui os reinos, não só os reinos orgânicos, mas desde os reinos minerais até o reino animal, vegetal, e nessa cadeia do ser, em que geralmente o homem ocupa o topo dela. Então ela é progressiva, ela indica uma hierarquia do menor para o maior, ela tem uma certa ou grande influência do pensamento teleológico, à medida em que ela aponta para um fim, para uma finalidade, e isso influenciou o pensamento ocidental de uma forma até mais ampla do que do pensamento simplesmente acerca das espécies. Mas para o nosso interesse aqui do nosso curso, da nossa disciplina da evolução, o que nos importa aqui é pensar que a cadeia do ser e a ideia desse pensamento essencialista, segundo alguns historiadores da biologia, representou, ao mesmo tempo que um ganho no sentido do século XVII e XVIII, começar a olhar para a diversidade, o problema da diversidade, ela representou um entrave para que proliferassem ideias evolutivas em oposição à ideia fixista de que essas espécies estão fixas na natureza. Ou seja, no sistema linneano, por exemplo, as espécies elas se agrupam numa cadeia do ser, mas de maneira fixa. Não há correlação entre uma espécie A e uma espécie B, porque elas foram criadas a partir de uma concepção da criação, elas foram criadas fixas e elas se manteriam fixas nesse momento. Aqui é uma outra ilustração que a gente tem a partir da obra do Charles Bonnet, muitas vezes associado, o autor associado à origem, ou vamos dizer assim, uma das primeiras ideias evolutivas. O Bonnet ele passa a trazer algumas novidades em relação aos antecessores, em que nessa nova ilustração a gente tem aqui a representação de outras espécies, aqui a gente tem um inseto, aqui tem um leão, aqui alguns primatas e o homem. E sempre caía uma discussão presente nesses iluministas do século XVIII, qual o papel do homem na cadeia do ser? Qual a presença? O homem seria, o humano seria o topo da cadeia do ser, seria algo além, teria algo depois? Então é algo presente sempre nessa literatura. Uma outra representação que a gente tem aqui, nós temos aqui desde o humano até outras figuras, inclusive representações sobrenaturais, como figuras angelicais, enfim, Deus. Então a gente tem aqui tanto uma ilustração de uma obra científica da cadeia do ser, como ilustrações místicas do século XVIII, que também pressupunham a ideia da cadeia do ser. Então, o pensamento
essencialista e a ideia de cadeia do ser, ela transcendeu o pensamento biológico no século XVII e XVIII. Ele foi além. Mas para o nosso intuito aqui, para nossas aulas, como que nós passamos da discussão da ideia de uma cadeia do ser para o pensamento evolutivo moderno? Então, a ideia de um fixismo ou transformismo. Quais foram os elementos pelos quais ocorreu essa mudança, esse trânsito de um pensamento fixista para um pensamento transformista? Bem, alguns dos naturalistas do século XVIII, Buffon, por exemplo, Maupertuis, já trazem na sua essência uma influência do desenvolvimento da física newtoniana. A física newtoniana ela influenciou o século XVII e XVIII, a ciência na Europa de uma forma como um todo. Então, o pensamento biológico, o pensamento no século XVIII não se usava o termo biologia, é um termo cunhado só no XIX, pelo Lamarck, pelo Treviranos e outros, mas no século XVIII já tem uma caracterização típica das chamadas ciências da vida, ciências do orgânico. E a grande questão que perpassava esse debate acerca dos naturalistas era como explicar tanto a origem da vida como a diversidade e a evolução desses grupos, a modificação, a transformação desses grupos, em termos de matéria em movimento, sem recorrer ao pensamento essencialista, que está muito ligado a uma tradição, pelo menos no século XVII, ela se incorpora numa tradição judaico-cristã, da criação e tudo mais. Então, por exemplo, o Conde de Buffon, ao assumir a cadeira do Jardim do Rei como diretor, inclusive, ele teve uma relação intrínseca direta com o Lamarck, que é um dos primeiros modelos evolutivos do século XIX, em que o Lamarck foi preceptor do filho do Buffon, ele viajou pela Europa com o filho do Buffon na sua juventude e tal. E em que medida alguns problemas eram colocados em oposição a esse problema? O primeiro deles é a influência da mecânica newtoniana fez com que esses naturalistas passassem a pensar a diversidade biológica de uma maneira que não fosse presa à ideia de criação. E a similaridade entre as espécies, a grande diversidade e similaridade entre inúmeras das espécies, jogava o seguinte problema, de que a criação teria criado espécies, grupos diferentes, muito diferentes, mas com uma similaridade muito grande. Um outro problema muito colocado na segunda metade do 18, que também foi influente, é o problema da extinção das espécies. Como que seria possível a extinção de determinadas espécies dentro de um plano da criação? A ideia de extinção ela eliminaria ou enfraqueceria a ideia do princípio de plenitude das espécies. Um outro problema era apontado por uma outra área, talvez a área associada às ciências orgânicas, mais desenvolvida e mais importante, que vai adentrar o século XIX, vai influenciar figuras como Lamarck e o Darwin, que é a geologia. A geologia foi um ponto muito forte na narrativa essencialista acerca das espécies, porque a geologia já apontava para um tempo da Terra diferente do tempo narrado, por exemplo, no tempo bíblico. Já apontava para um tempo geológico, um tempo de desenvolvimento muito longo. E uma vertente da geologia que apontava para isso, chamado uniformitarismo, apontava para uma mudança gradual nos estratos geológicos. E a correlação entre o desenvolvimento desses estratos geológicos, o desenvolvimento da geologia, o desenvolvimento da Terra e em comunicação com o desenvolvimento orgânico, orientava alguns desses pesquisadores a pensar que talvez as espécies também tenham evoluído de outras formas primitivas, o termo aqui depois a gente vai complexizar esse termo mais à frente em outras aulas, mas de formas mais primitivas a forma mais complexa. Então, embora alguns desses pesquisadores não tenham abandonado ainda a ideia da cadeia do ser, eles já pensavam em termos de transformação, de transformismo de uma espécie para outra. Algumas obras importantes desse período, por exemplo, tem uma obra chamada Conversações sobre a Pluralidade dos Mundos, de 1686, no século XVII ainda, do Bernard de Fontenelle. É uma ficção, mas já é uma ficção em que trabalha com essa pluralidade de mundos, e ao trazer isso já traz para a discussão essa ideia da diversidade que vai desembocar no pensamento acerca da diversidade biológica. Uma outra obra já do século XVIII, do Desmarets, o Télémiède, de 1748, que é uma obra que alguns historiadores da biologia, inclusive, tentam achar conexões ali com o pensamento evolutivo moderno, enfim, por aí vai, né? Para a gente encaminhar o encerramento dessa primeira semana, essa primeira síntese do que seria esse pensamento, eu vou falar um pouco aqui, nós vamos discutir um pouco a proposta do Lamarck. Lamarck ele é um francês, Jean-Baptiste Lamarck, nascido em 1744, ele faleceu em 1829. Ele inicialmente não era um nobre, ele inicialmente tinha uma formação que estava ligado mais a interesses geológicos e da botânica. Ele assumiu, além dele ser preceptor na segunda metade do século XVIII do filho do Buffon, ele assumiu um cargo no Jardim do Rei,
depois vai se tornar o Jardim das Plantas, ele se aproxima dos estudos de botânica, ele escreve alguns tratados de botânica, ele tem um livro sobre geologia, evolução, erosões nas crosstas, enfim, nas camadas, que ele escreve, mas antes de toda essa, do trabalho mais conhecido dele acerca da evolução, da modificação, da transformação das espécies, o Lamarck transitou pela botânica e pela geologia. Algo muito próximo que o Darwin vai fazer, principalmente pela geologia. O Darwin teve uma influência muito grande do pensamento geológico de finais do século XVIII e início do século XIX. O Lamarck, assim, semelhantemente, ele faz isso. Mas ao começar a trabalhar, ele tinha, por ofício no Jardim do Rei, tinha que dar um curso anual, então ele passa a dar um curso sobre invertebrados, ele passa a se preocupar, ele era um colecionador, como boa parte dos naturalistas dessa época, ele passa a se preocupar acerca de problemas associados à transformação das espécies. Vale lembrar que o Lamarck nunca utilizou o termo evolução, em termos contemporâneos. A palavra evolução, quando aparecia na obra de Lamarck ou de outros naturalistas do final do século XVIII, ela se referia ao que os biólogos chamam hoje de ontogênese, o desenvolvimento de um indivíduo do ovo à fase adulta. Evolução, como nós entendemos hoje, como evolução filética, ou evolução no nível da filogênese, não era utilizado por esses autores, embora a palavra aparecesse. Lamarck se referia a uma progressão dos animais, a uma progressão no sentido de perfeição, de organismos menos perfeitos para organismos mais perfeitos, no sentido de um aumento de complexidade. Essa tese do Lamarck, embora traga elementos novos como a ideia de transformismo, de evolução, de modificação de uma espécie para outra, ou seja, já não é uma perspectiva fixista, essencialista, mantém, por exemplo, a estrutura da cadeia do ser. Então é importante a gente entender que a modificação o avanço do conhecimento acerca da ideia de evolução, ele nunca veio em bloco, ele sempre vem acompanhado de resquícios da tradição e inovações acerca do pensamento. Então, na perspectiva lamarckiana, a ideia de evolução, ela tem que responder, o Lamarck atribuía à mudança evolutiva duas causas separadas. Uma capacidade que providencia a aquisição de sempre maior complexidade, ou seja, numa escala do menor para o maior. E a capacidade, a segunda condição, a capacidade de reagir a condições especiais do meio ambiente. Eu vou ler para vocês aqui uma passagem muito rápida de uma citação do próprio Lamarck, em que ele fala: a natureza confere à vida animal o poder de uma organização cada vez mais complexa. Então, a necessidade de responder às circunstâncias especiais no ambiente, na perspectiva do Lamarck, gera uma cadeia de eventos. Quais seriam esses eventos? Qualquer mudança considerável e contínua das circunstâncias de alguma raça de animais provoca uma mudança real nas suas necessidades basais, fundamentais. Esse mesmo princípio vai estar presente, por exemplo, no Georges Cuvier. O Barão de Cuvier, que é uma figura importante desse momento, ele vai entrar num conflito teórico com o Lamarck, mas ele é uma figura importante porque ele traz as chamadas leis ou fundamentos da anatomia comparada, é associada a ele a origem, vamos dizer assim, disciplinada da paleontologia, o conceito de fóssil, que é algo muito importante para os estudos acerca da evolução no século XIX, ele é unificado a partir do Cuvier. No século XVIII, o conceito de fóssil é algo difuso, não é o mesmo conceito de fóssil que nós temos hoje e que se constrói no século XIX. Tá? Um outro evento associado a essas demandas circunstanciais especiais na teoria lamarckiana são as mudanças na necessidade dos animais requerer um ajuste do seu comportamento dos diferentes hábitos. E uma terceira, de que toda nova necessidade requer novas ações para satisfazê-la, exigindo do animal que ele use outras partes com frequência do que antes. É o vulgarmente chamado a lei do uso e desuso. É importante a gente pensar que nesse contexto, como síntese da nossa aula, dessa apresentação geral, o Lamarck foi uma figura importante, mas não só ele como indivíduo, mas sim como um pensamento evolutivo que se forma do final do século XVIII e início do XIX, no qual o Darwin vai se formar. O Lamarck ele falece em 1828, o Darwin nasce em 1809. Embora o Darwin tenha tido contato com a obra do Lamarck depois, não foi uma das primeiras obras acerca desses problemas que ele teve contato, o entorno intelectual ao qual o Darwin se forma é o mesmo ou é derivado do entorno ao qual Lamarck esteve presente. Embora um esteja na tradição francesa, o outro na inglesa. Na próxima aula nós vamos ver o que representou essas duas tradições de pensamento, qual a relação entre elas. E como uma síntese dessa nossa primeira semana, nossa primeira aula, nós vimos rapidamente um pouco do pensamento essencialista na tradição desde os gregos até os modernos, e como o pensamento essencialista
representou uma espécie de barreira, segundo algumas análises. Ernest Mayr, por exemplo, entende dessa maneira, de que foi uma barreira para o desenvolvimento das ideias evolutivas no século XVIII. Nós discutimos um pouco a ideia da cadeia do ser e da transformação das espécies, como na ideia do Lamarck a gente já tem uma ideia de transformação, ou seja, uma ideia evolutiva já está presente, embora ele mantenha a ideia da cadeia do ser. Então nós examinamos um pouco isso, depois nós vamos examinar melhor nas próximas aulas a tradição francesa do pensamento evolutivo, a tradição inglesa, e nós podemos dizer que essa síntese seria uma espécie de esboço do que seria a inauguração do pensamento evolutivo moderno. Não esqueçam de acessar o material disponível, fazer as atividades, participar do fórum e bons estudos.